Olá, sou o José, pai do Davi. E hoje eu vim aqui compartilhar o meu testemunho com vocês. Eu, como toda mulher, sempre quis ser mãe. Eu só não imaginava que essa área seria tão difícil para mim. No fim do ano de 2022, eu e a Tainá, nós decidimos que a gente ia partir para o nosso primeiro filho. E aí a gente começou o processo para tentar engravidar. Porém, no meio do caminho, ali no começo de 2023, a gente precisou iniciar um tratamento para que a gestação ocorresse normal, porque a gente não estava conseguindo engravidar igual a gente esperou. Então eu iniciei um processo, um procedimento, onde eu fiquei ali mais ou menos por 8 meses precisando tomar uma medicação para conseguir ter essa gestação. Quando a gente estava em 3 meses de tratamento e nós precisaríamos fazer 6 meses de tratamento, nós recebemos a notícia que o remédio tinha parado de fabricar nos laboratórios e não teria mais os remédios. Aí eu falava, meu Deus, a gente já quer engravidar, já fica nessa ansiedade, né? E agora acabou o remédio. A gente só não sabia ainda que naquele mês que acabou o remédio em todos os laboratórios, era o mês que de fato eu tinha engravidado. Só que infelizmente, na semana do dia 13 e 14 de dezembro ali, a Tainá começou a sentir algumas coisas estranhas. A gente foi até o médico, então a gente começou a fazer alguns exames onde os resultados não estavam muito positivos. Mas eu não imaginava que o pior estava por vir, que depois do positivo, né, daquela felicidade toda, depois de um processo longo e difícil de tentar engravidar, eu poderia perder esse filho. E uma madrugada eu passei mal, eu sentia muita cólica no começo da gestação. E aí eu fui no banheiro e muito sangue. Eu falei, eu tô perdendo o bebê. Eu chorei muito aquele dia, porque fui no médico, o médico tentou segurar, né, com alguns remédios, algumas medicações. Mas era o filho que eu esperava muito. Muito. E quando você espera muito uma coisa e você recebe aquilo e de repente aquilo vai embora, você não sabe como reagir. E eu não sabia como reagir naquele momento, então foi um momento de muita dor pra mim. Foi muito rápido, não teve muito o que fazer e eu perdi aquele filho. Isso foi na quinta, foram dias muito difíceis para nós, para Tainá principalmente, porque já tinha todo aquele sentimento, né? A gente já tinha recebido alguns presentes, já tinha isso dentro da nossa casa, então foi um momento bem complicado para nós, assim, como família, de questionamento, né? Até muitas vezes com Deus mesmo, de por que isso está acontecendo conosco, e sempre vem aquele pensamento do porquê, né? E isso foi na quinta, igual eu disse. No domingo, ia ter especial de Natal aqui na igreja. A Tainá, ela estava escalada para a equipe de louvor ali. E eu lembro que a Maristela ligou para ela no sábado, que ela contou para Maristela. Perguntou se realmente ela estava bem para vir cantar no domingo, se ela não queria se ausentar. E a Tainá, como sempre foi uma serva de Deus, ela veio, fez os 4 cultos, os 4 encontros na época, e a gente saiu daqui bem fortalecido. Então eu costumo dizer que para ela que aquele especial de Natal foi o que fez a gente novamente reacender as nossas esperanças. Foram 3 dias bem difíceis, por mais que a gente não viu a criança, não viu o bebê, a gente acabou passando por um prazo de luto. É difícil entender, difícil pensar, mas você já consegue sentir a dor de um ser que você nem conhecia, que era tão pequeno. E a Tainá teve o aborto espontâneo, então a gente perdeu ali. Todo o processo físico de recuperação da mulher, então a gente passou por ela pelir o feto ali em casa, e foram momentos bem complicados para nós, assim. De 2023, no finalzinho de ano, era um especial de Natal, perto dessa época, muitas amigas e conhecidas engravidando na mesma época, todo mundo naquela alegria, e eu falava, meu Deus, eu perdi meu filho. E participei do especial de Natal com uma dor profunda, mas crendo que Deus é aquele que promete e cumpre, e Ele faria algo, né, em nosso favor. 2024 chegou, janeiro de 2024, nós recebemos algumas profecias, e uma das profecias que nós recebemos era que ainda no ano de 2024 Deus nos daria um filho. Mas eu tinha acabado de passar por essa perda e eu não queria passar por esse processo de novo, nem engravidar de novo, por enquanto, até que, né, de fato, nós não finalizássemos o tratamento, enfim. E o tratamento tinha sido interrompido na metade, então teria todo um processo ainda. E na minha cabeça era impossível, porque eu falei, como é que eu vou engravidar? Na verdade, a profecia era, você vai segurar o seu filho em 2024. E na minha cabeça a conta não fechava, porque eu falei, como é que eu vou ter um bebê, engravidar? Tem que ser agora no começo do ano, eu não posso. O médico me proibiu, pediu 6 meses, né, pra gente tentar engravidar novamente, enfim. Teve a semana do Start aqui na igreja, onde veio o Samuel Wagner. Eu não me lembro se foi no dia 1º ou no dia 2 de
de 2024, mas ao fim do culto a gente foi ali na sala com os pastores, conversando com o Samuel, ele pediu para orar por nós ali, então ele orou pela área empresarial da nossa vida, orou pela nossa vida, e ao fim ele falou que ele tinha uma promessa sobre a vida, sobre as nossas vidas, né? E ele disse que até o fim de 2024 a gente estaria segurando a nossa promessa nos nossos braços. E ela viria E ela viria, pôs a mão na barriga da Tainá, apontou para a barriga da Tainá. Na hora a gente achou que era impossível, né? Porque, como todos os médicos dizem, por boas práticas ali, por mais que seja possível engravidar, né? É sempre ideal que se espere 6 meses para que isso aconteça. 15 dias depois, nós engravidamos novamente. E do primeiro momento, a sensação, né, e o sentimento, ele não é felicidade, ele é medo, muito medo, muito medo. Eu lembro que nós ligávamos para os nossos pastores, pedíamos oração, porque a gente estava aflito, com muito medo de perder e passar por todo o processo que tinha acabado de acontecer, porque foi muito rápido da primeira perda. No momento, foi um mix de sensação, porque diferentemente da primeira gestação, nessa a gente não conseguiu estar feliz, por mais que a gente estava muito feliz. A gente ficou muito preocupado, a gente teve muito medo, porque a única coisa que a gente pensava era: e se acontecer de novo? E se a gente perder de novo? Porque é aquele medo entre perder e não estar. Naquele momento, a gente preferia não estar, porque a gente tinha medo de perder. E aí, na hora que a gente fez o teste, eu mandei uma mensagem pro pastor. Ele tinha acabado de fazer o culto das 18, então ele ia pro das 20. Eu pedi para ele se ele podia ligar para nós. Ele ligou junto com a Monice para nós. A gente ficou uns 5 minutos, 6 minutos em ligação, onde eles oraram por nós, pela nossa vida, pela gestação da Tainá. Só que, graças a Deus, a promessa na nossa vida se cumpriu. Dia 15 de outubro, o Davi nasceu. E tudo aquilo que a gente tinha medo, com o passar da gestação, foi se tornando cada vez mais em alegria, em esperança. E hoje a gente tem o Davi, que é a nossa promessa, nossa vida. E é isso. E é isso, gente. Essa é a nossa história. Esse é o Davi. Esse é o nosso filho da promessa. O filho tão aguardado, esperado. Essa área para nós foi uma área muito difícil, uma área onde a gente viveu de fato o luto, né? Sim. E um momento de tristeza, de medo, de não saber se nós conseguiríamos ou não. Mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, e ele cumpriu. Hoje tá aqui o Davi, lindo, né, neném? Vem cá, ó, vem cá dar um beijo, mãe, vem cá dar um beijo. E nós só temos que agradecer a Deus pela família que ele nos deu, pela saúde dele e pela nossa família, né, gato? Dá um beijo, pai. Olha lá, agora olha pra câmera, dá uma risadinha. Tchau pra câmera. Dá tchau pro pessoal. Manda um beijo. Manda um beijo. E o tchauzinho. E o tchau, e o tchau. Faz tchau pra eles. Tchau. Dá tchau. Manda um beijo. Bate aqui. Tá.